Meu nome é Gislaine Rosene e hoje nós vamos continuar nessas dicas de aumentar a nossa conta bancária emocional, continuar investindo em relacionamentos, melhorando o que está bom, trabalhando no que precisa ser trabalhado, ok? Vem comigo então! Muito bem, nós estamos nessa série conversando sobre relacionamentos. Esse é o terceiro vídeo falando sobre a conta bancária emocional e nos outros vídeos já falei que se você está chegando agora e não viu, é importante que você veja os outros vídeos. Mas conta bancária emocional é uma metáfora de Steve Covey falando sobre a quantidade de confiança que eu deposito ou eu tiro de um relacionamento. E esse relacionamento pode ser em qualquer nível. Relacionamento com filho, com marido, com esposa, com colegas, não importa que tipo de relacionamento. A importância de nós estarmos investindo para ter uma conta boa. E se eu só tiro, só faço saques, a conta pode ficar no vermelho. E conta no vermelho, pensando em relacionamentos, são aqueles relacionamentos que já estão gerando muitas feridas. Hoje, então, nós vamos continuar com mais duas dicas. No último vídeo eu falei sobre duas dicas importantes, falei ainda para você estar observando, sobre compreender o outro, sobre atenção aos pequenos detalhes, e hoje eu vou trazer mais duas dicas importantes. A primeira delas, então, que é a nossa terceira dica, que é honrar compromissos. Oh, meu Deus, como isso aqui é importante, pensando na questão de segurança, de confiança na relação, né? Uma palavra liberada deve ser uma palavra honrada, porque quanto mais eu honro os meus compromissos, eu honro uma palavra, eu honro uma promessa, a pessoa que vai caminhando comigo, ela já vai me conhecendo e vai dizendo assim, olha, se a Gislaine falou e cumpriu, ela falou e cumpriu, falou e cumpriu, quando ela falar, ela vai cumprir. Então, a pessoa já tem mais segurança nessa relação. Agora, por um outro lado, se eu sou aquela pessoa que sempre trato com descaso as palavras que eu liberei, as promessas, os compromissos que eu fiz, falei que ia fazer e não cumpro, isso é um saque imenso para a relação. Porque uma palavra liberada precisa ser honrada. E isso, eu vou te falar uma coisa, independente se foi para uma criança, se foi para um adulto, se foi para quem for. Você falou que ia fazer tal coisa, faça. Por quê? Se você fala que vai fazer tal coisa e não fizer, você pode ter certeza do seguinte, que uma promessa, quando for feita novamente, não vai ter credibilidade. É muito sério isso. Ah, eu vou chegar... E isso é assim, com pequenos detalhes. Vou chegar tal horário e chega 2 horas depois e não dá satisfação. Como assim, né? Fala que vai fazer tal coisa e não faz e fica por isso mesmo. Fala que, eu vou te pagar em tal dia e não faz e fica por isso mesmo. Então, tudo isso, olha, e aí eu tenho que ver um outro detalhe também importante. Cuidado com aquilo que se libera, aquelas promessas feitas na hora do impulso, na hora da ira. E isso é muito sério. Então você vai dizer para a criança, olha menina, se fizer isso de novo, eu vou tirar tal coisa. Você não vai a tal local mais. Isso é um cuidado que tem que ter. Vamos supor, a criança já está lá tratando com relação a filhos, criança, olha, já estava com aquele passeio já preparado, tudo, né? E aí a criança aprontou lá alguma coisa, e aí o pai ou a mãe diz, se fizer de novo, você não vai mais nesse passeio. Só que falou naquele momento de ira, momento do impulso. E aí, o que acontece? Chegou naquela hora e pensou, poxa, não precisava tanto. E aí o que acontece? Ou então, isso me traz tantas marcas, ou então chega naquela hora e corta aquilo que tinha tanta expectativa,
Ou então, chega naquele momento e fala, não, deixa para isso mesmo, e não se conversa. Aí o que acontece? A criança vai entender o seguinte, ela fala que vai fazer tal coisa, não faz nada, chega na hora, fica por isso mesmo, então perde-se a credibilidade. Isso é muito sério. Agora, o que eu preciso? Eu preciso honrar a palavra empenhada. E aí? E se chegou na hora, eu fiz alguma coisa, eu prometi e chegou, eu sei que eu fui precipitado. Eu preciso chegar e conversar. Eu preciso chegar e deixar claro, olha, eu prometi tal coisa e não cumpri. Por exemplo, quer ver? Olha um pequeno detalhe, eu chego para a pessoa e falo, combinei que eu vou chegar a tal horário. E eu sei que eu vou me atrasar, porque acontece. Situações que vão acontecer no dia a dia. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma justificativa, eu preciso mostrar o respeito à pessoa. Então, dizer, olha, eu vou me atrasar 10 minutos, mande uma mensagem. Eu estou chegando, aconteceu um imprevisto, mas eu já estou chegando, dê uma satisfação. Olha, eu prometi que eu ia fazer tal coisa, mas eu não vou conseguir cumprir isto. Ou então eu chego para o filho, naquele caso que eu falei, eu disse que eu ia cumprir, ia fazer isso, mas nós vamos resolver isso dessa outra maneira. Então, esse esclarecimento, deixar a coisa clara, faz toda a diferença. Agora, prometeu? Cumpra. Honrar compromisso é um grande depósito. Honrar uma palavra liberada, ela traz laços de confiança. A pessoa já sabe, não, com aquela pessoa eu posso confiar. Seja, se ela prometeu, ela vai cumprir. Então, por exemplo, você falou que ia fazer tal coisa, faça, porque numa próxima você vai ter muita reserva. Então, esse é o terceira dica muito importante, honrar os compromissos. E o quarto ponto, que hoje é a nossa segunda dica, é esclareça expectativas. Na realidade, eu até entrei por essa quarta dica na terceira. Esclarecer expectativas. Você sabe que essa questão de expectativa tem tantos mitos no meio, tem tantas situações que muitas vezes geram tantos conflitos, porque um grande mito com relação à expectativa é a pessoa falar assim, mas, por exemplo, com o marido, com a esposa, mas se eu falar tudo que eu quero e ela fizer ou ele fizer, aí não fez por amor, só fez porque eu pedi, eu falei que eu queria daquele jeito. Pensa como isso é mito, porque no fundo a pessoa já pensa assim, ela tem que saber, se ela convive comigo, ela tem que saber, ela tem que imaginar, ou então ela tem que adivinhar. Só que no dia a dia não acontece assim, porque o que é óbvio para você pode não ser óbvio para o outro, porque cada um vê de um jeito, pensa de um jeito. Então, é importante, para você, é importante esclarecer, deixar claro, olha, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu quero que seja assim, eu não quero que seja assim, isso para mim me incomoda, isso eu gosto, deixar a coisa simples, claro. Na relação com o trabalho, muitas vezes se coloca metas em trabalho pensando que o outro está entendendo aquela meta e não está. Então, deixar claro qual o prazo que vai acontecer isso, de que maneira que é preciso fazer. E se o outro não estiver entendendo, esclarecer, ajudar. E outra coisa que eu sempre coloco como uma dica poderosa aqui, é perguntar para o outro, você entendeu? E muitas vezes o outro fala, entendi. Só que, se parar por aí, acontece muitas frustrações. Só um detalhe aqui. Quanto maior a expectativa, maior a frustração, viu? Então, o que eu preciso fazer? Não só perguntar se entendeu. Pedir a pessoa para falar, então me diga, o que você entendeu disto? Então, esclarecer essas expectativas vai ajudar muito. Isso é um grande depósito para a relação de confiança. Agora, não tendo claro, relações com expectativas ambíguas, não falar o que gosta, não deixar isso claro, isso gera um grande saque na relação. Agora, tem um segundo ponto importante aqui também. Às vezes, é muito comum chegar isso no consultório, a pessoa falar assim para mim, mas Gislaine, eu falei para a pessoa o que eu não gostava daquilo, eu já esclareci, deixei claro.
E aí a pessoa continuou fazendo. Então, o segundo ponto importante é, se o outro já falou para você que não gosta disso, que não gosta daquele jeito, que gostaria que fosse desse jeito, respeite, considere, porque desconsiderar isso é um grande saque, ok? Então, importância de falar com clareza, explicar, porque se não tem isso claro, e uma vez que o outro já explicou, e se não considerar, vai gerar um grande saque na relação e isso vai prejudicar. Agora, a importância de deixar isso bem claro, porque quando isso não fica claro e naquela situação de estar na conta no vermelho, podemos dizer assim, o que vai acontecendo? A pessoa vai ficando emocionalmente sensível. Então, qualquer coisa, o outro já fica irritado, já fica gerando problemas que muitas vezes nem era para tanto. Ok? Vamos trabalhar nisso essa semana, nessas duas situações e já pegando as outras também, mas investindo bem nessa semana, honrar os compromissos e esclarecer expectativas. Você já faz isso? Como que é? Você é uma pessoa que esclarece sempre ou não? Escreve isso nos comentários, ok? E gostou? Deixe o seu like e até a próxima semana. Um grande abraço.